vou crescer e aprender como se nasce o amor. Olá, estamos de volta com o podcast Os Seis Gatinhos, em parceria com o Grupo Mais Expressão. Tem uma frase que diz assim, o bom filho a casa torna. E hoje nós temos um convidado que fez parte aqui do grupo, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Eloy de Oliveira. Ele é escritor, ele é jornalista. E ele está aqui hoje para trazer um assunto assim, muito importante para a gente, que é essa questão do jornalismo. Como que o jornalismo ele impacta na vida das pessoas, essa questão de fake news. E tem muitas outras coisas que vamos bater o papo aqui. Eloy, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. É sempre bom voltar aqui ao Grupo Mais Expressão. Que gostoso. Vamos começar conversando, Eloy? O nosso programa aqui ele é educativo, né? A gente fala com essa faixa de criança também. Como que você vê, da nossa época, da sua até um pouquinho antes da minha, da evolução do jornalismo, de lá para cá? Como que você avalia se essa questão da apuração, essa questão do envolvimento mesmo do profissional com a verdade da notícia? Olha, houve uma transformação completa, né? Eu lembro muito bem que na época que eu estava estudando ainda, a gente falava muito do reconhecimento da profissão, né? Uhum. A nossa profissão foi reconhecida em 1969. E naquela época, era o governo militar, né? As pessoas queriam saber quem era jornalista. Porque tinha que fazer a ficha, identificar, saber... Vetar! Saber com quem que você estava lidando, né? Uhum. Hoje não, e agora, recentemente, teve uma juíza do Rio que acabou abolindo a exigência do diploma, né, de jornalista. Então, você não agora, nem precisa ter, agora é o contrário, ninguém quer saber quem é jornalista. E aí, com o advento aí das redes sociais, né, da divulgação própria, né, cada um faz a sua notícia, cada um fala alguma coisa. Cada um é o próprio jornalista. Exatamente. Né? Então, nós não temos mais essa figura do jornalista como o respeito. Um sujeito importante assim na sociedade e tal. É lógico que não deixou de ser importante, mas aquele respeito, aquela importância deixou de existir. Hoje, naquela época, você tinha um gerador de notícias, um emissor, né, de notícias e vários receptáculos, né, vários receptores. E hoje não, hoje todo mundo é gerador de notícias e todo mundo é receptor também. Então, a concorrência é muito grande, né? Você tem que fazer um trabalho totalmente diferenciado. Eu acho, né, eu entendo que o jornalismo caminha para nichos, né? Você desenvolver nichos. Tipo editorias mesmo, cada um dentro de um assunto especializado. Exatamente. Se você não desenvolver um nicho específico, você perde espaço, porque todo mundo dá informação. Né? E aí, por que eu vou querer a sua informação e não a informação de outro? Né? Então, houve uma transformação muito grande. Agora, a informação que se tem hoje é uma informação muito rasa. Né? Não tem apuração. Mais empobrecida. Exatamente. Não tem apuração. Antes você ia para a rua, fazia o contato com as pessoas, com a fonte, né? E levantava a informação. E daí checava com outras, apurava. Isso que é apurar, né? Você pega uma informação e vai ver se ela é verdadeira ou não, ouvindo as partes envolvidas. Né? E hoje, atualmente, você faz reportagem por WhatsApp. Você manda a pergunta, a pessoa responde, você junta as informações e está feito o texto. Então é muito raso, quer dizer, você não avança muito nas questões. E as pessoas também não querem avançar muito nas questões, porque todo mundo tem pressa. Ficou superficial mesmo, exatamente. A comunicação ficou superficial. E você tem muita informação. Então, para você dar conta de digerir, absorver todas essas informações, você tem que não se aprofundar em nada. Até porque uma matéria aprofundada, ela exige esse tempo, né? Exige. Ela exige que você estude, que você puxe dados, que você converse com várias pessoas. Exatamente. Então, hoje em dia, ninguém quer isso. Aí, como que você... A mudança do jornalismo, né? Então, eu venho de uma época em que a gente fazia esse jornalismo. Então, ia para a rua, levantava as informações, compunha a matéria e ela saía, a reportagem saía para o jornal e o leitor ia lá e se informava, né? Tinha condição de formar uma opinião, porque a nossa função como jornalista é formar opiniões também, né? Não só informar.
E então hoje o que você tem que fazer, hoje o jornalista trabalha muito mais voltado a assessorar todo esse processo, né? Então o jornalista hoje não é aquele sujeito, aquele profissional que escreve uma reportagem. Tipo um redator mesmo. Ele escreve, tá. Mas além de escrever, ele edita, ele filma, ele grava. Ele é um combo. É um combo, exatamente. Se você não for esse combo, você não tem espaço no mercado, entende? Sim. Então tem que ser assim. Essa mudança é a mais drástica de todas. Então você acha assim, para o pessoal que está entrando numa faculdade de jornalismo hoje, o que eles têm que ter em mente? Então, tem que ter esse dinamismo. Esse dinamismo. Eles têm que ter essa multifunção, né? Tá. É um profissional que ele tem que fazer de tudo. Ele não pode se limitar, olha, eu só escrevo. Por exemplo, hoje Porque antes a gente tinha quem diagramava, Sim. a gente tinha esses segmentos, acho que não existem ainda. Existem ainda? Nos jornais impressos existem. Tá. Impressos existem ainda esses segmentos. Só que assim, eu trabalhei no Bom Dia, que foi um jornal, é o primeiro jornal de rede do estado, né, do Brasil até. Tá. Que aconteceu em várias cidades, mas eu trabalhei em Sorocaba. Esse jornal, a gente produzia o jornal tradicional, normal, tal, né? Mas era um jornal de rede. Então, todo o material que a gente produzia em Sorocaba servia também para outras praças, né? E aí a gente tinha um jornal que servia para vários lugares, produzido por uma equipe só. Então já começa aí a questão financeira, né? Sim. Tem que economizar, então... Já lá atrás já começou com Já. esse... Nós temos uma equipe só e essa equipe produz para todo mundo. Tá. E aí o desafio é assim, por que um jornal de rede? Porque a reportagem que eu fizer aqui em Sorocaba, ela tem que ser tão boa que sirva lá em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Que atinja aquela população Ribeirão também. Preto, exatamente. Atinge aquela população. Então você vê que a coisa cresce, né, de tamanho. E aí chegou para trabalhar nesse jornal o Matina Suzuki. A tese dele, né, nós éramos em 10 editores na época, eu era editor de política e fazia coluna política, que é a coluna de bastidores e tal. E éramos em 10 editores e 20 repórteres. Nossa, aí era bem grande. É bem grande. Era o segundo jornal da cidade. Né? E o objetivo do dono, que é o mesmo dono da TV Tem lá, né, da Globo, era nunca ser o primeiro, era ser o segundo mesmo. Ele não tinha essa pretensão, porque o Cruzeiro do Sul estava lá há 100 anos, né, e não ia perder esse posto tão fácil. Para roubar esse posto do Cruzeiro, ele teria que investir muito e não era o objetivo dele. Tá. Ele falou, nós vamos ser o segundo, mas vamos ser o segundo melhor. Né? E aí ele chegou, o Matias, e disse assim, nós não vamos mais ter repórteres, não vamos mais ter editores. O editor vai ser o repórter de manhã, vai para a rua, vai levantar o que está acontecendo, volta para a redação, escreve e à noite ele edita. Então ali Entendeu? já começou essa ali multifunção. Já começou. É uma loucura isso, Sim, né? Porque loucura, uma pessoa fazendo, né? Uma pessoa só fazer tudo não dá, né? E aí foi perdendo, né? O jornal acabou em nada, né? Já não existe mais esse jornal. Mas era uma iniciativa. E é isso, a transformação que é essa. o que está acontecendo agora. Exatamente. É que diferente, sei lá, naquela época, hoje em dia os nossos instrumentos são mais rápidos, né? A gente já consegue editar, fazer todas as coisas ali pelo celular. Isso. Você consegue fazer no celular. Eu sou de uma época que você ia para a rua e a gente sempre tem um jargão no jornalismo que a gente usa, que é o lead, né? Sim. O que abre a notícia? O que é mais importante? Então você tem que voltar da apuração com essa informação na cabeça. Né? Então eu já vinha sempre ali pensando, olha, eu vou abrir a notícia com isso e tal, né? Hoje, você escreve essa abertura no celular, né? Escreve no celular. Então, não tem. E ainda com o apoio dessas redes, da inteligência artificial, facilitou ainda mais. A inteligência artificial para o jornalismo, assim, ela eliminou um monte de postos de trabalho, né? Porque aquela apuração... O que faz a inteligência artificial? O que ela é? Ela não é salvadora do mundo, mas está indo muito bem, né? Ela produz um texto que é todo redondinho, todo acertadinho, sabe? Você não tem variação. A gente que escreve aqui livros, né? Você vai pegar um livro de um autor humano, sim. Você começa a ler ali, o livro tá bacana, tá interessante e tal, de repente dá uma caída. Aí você fala, porque nossa, é do ser humano, agora né, ele perdeu a mão, né? E depois retoma. É porque o ser humano varia, né? Nós temos essa variação. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal. A gente levanta, acontece alguma coisa
que nos desagrada, a gente já fica mal também. E aí a produção também cai. A inteligência artificial não tem isso. Ela é retilínea. O tempo todo. Então você vai ter um texto super redondo, totalmente correto do ponto de vista de ortografia, gramática, tudo. Está tudo correto. E tem o que é mais importante, né, que por um texto ser bom, que é a respiração do texto. Então eu escrevo uma frase e quando eu vou para a segunda frase, eu não tenho um soco ali, um tranco. Eu vou direto. Entendeu? Toda vez que você vai direto para outra frase, para outra frase, para outra frase, você tem um texto que respira. É que nem na poesia. Você coloca um verso e daí você coloca um outro verso, e às vezes é uma palavra só o segundo verso. E por que é uma palavra só? Para dar aquela respirada, para você pensar. Olha, eu falei isto e agora. E aí o leitor dá aquela respirada, dá aquela entendida no processo. Então você não vai numa correria só. A inteligência artificial faz isso? A inteligência artificial faz isso. O que, em termos de poesia, por exemplo, ela não faz é a emoção, né? Ela não tem a emoção. Ela não tem uma programação para a emoção. Então, eu vou mostrar para você quais os caminhos que levam à emoção. Tá. Por exemplo, tem uma coisa que funciona muito em livros, em textos, né, literários, no caso. É claro que o jornalismo também tem um pouco disso, né? Só que ele é voltado mais à informação e não ao entretenimento. Sim. Então, por exemplo, se eu disser para você, contar uma cena para você de alguma coisa que aconteceu e contar em riqueza de detalhes, eu vou emocionar você, certamente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo alguma coisa, um detalhe ali, você está reconhecendo aquele detalhe como seu. Eu estou vendo aquilo na minha Exatamente. mente. Se eu digo assim, olha, uma mulher bonita entrou na sala e aí você imagina como que é uma mulher bonita. Qual é a mulher bonita da minha cabeça? Você vai puxando referência. Vai puxando referência. Por isso que quando você escreve ficção científica, você nunca... Pode observar, qualquer livro, filme, série de ficção científica, nunca ele deixa de ter alguma coisa de correlação com o nosso mundo. Por exemplo, os dias acontecem em 24 horas. Tá. Lá no mundo que eu inventei, acontece em 24 horas. As pessoas respiram para poder viver. Então, a pessoa respira. Pode ter uma boca só, um olho só. Tá. Ser um ET? Pode ser a formação que for, mas ela sempre vai ter uma correlação com o que você conhece. Tá. Porque se você não tiver essa correlação, você perde o leitor. Ele não se identifica. E a emoção, ela vem da identificação com o que você está falando. Então, se eu conto detalhes, e esses detalhes você conhece, você vai se identificar com o meu texto. A minha dúvida você diz que a inteligência artificial faz isso? A inteligência artificial faz isso. Ela constrói um texto com riqueza de detalhes. Tá. Só que ela não constrói a emoção do jeito que é a emoção humana. Como que eu diferencio, Eloy? Tem como diferenciar um livro autoral como os seus e uma coisa que foi criada por inteligência artificial? São várias formas. É possível, sim. A primeira delas é essa. Você não tem uma caída. Você tem sempre o mesmo padrão de texto. Tá. Quer dizer, em nenhum momento o texto fica ruim. Ele sempre vai ser bom. Tá. Né? E ninguém é bom assim o tempo todo. Há autores, lógico, que são excelentes ou foram excelentes. E por isso que perduram até hoje. Mas mesmo eles têm lá suas caídas. Tá. Eu me lembro de uma decepção que eu tive, eu gosto muito de poesia, né? E gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, um dos meus preferidos. E aí eu estava lá, fui buscar todos os livros do Drummond, né? Eu quero saber tudo, né? Então peguei até o primeiro dele, que foi Alguma Poesia, um livro que ele editou, ele mesmo pagou, né? Fez 150 exemplares. Era um livro bem assim rústico, né? E hoje tem várias edições aí, a Record comprou os direitos dele, então tem edições muito bonitas, mas a primeira edição é muito feia, é bem artesanal mesmo. Ele fez assim, vou pagar e vou distribuir para os amigos. Entendi. Carlos Drummond de Andrade, só que lá em 1930, né? E aí eu peguei um livro que chama Menino Antigo, que é um livro que saiu, acho que no terceiro ou quarto livro dele, alguma coisa assim. É horrível. Horrível. Tem 1 ou 2 poemas lá que se destacam. Mas você diz horrível porque não é legal de ler? Porque não, é assim. Por que é horrível? Não é que é horrível. Não, eu queria entender o seu horrível aí. Horrível. Eu vou explicar. Horrível é assim.
eu estou esperando o Carlos Drummond de Andrade. Entendi. Aí eu recebo lá um texto que não tem nada a ver com Carlos Drummond de Andrade. Entendi. Daí é horrível nesse sentido. Não que o texto seja ruim. Tá, ele que não bom. era o que você estava esperando dele. Eu esperava mais. Tá. Né? E aí, por que acontece isso? Porque ele fez um livro com o que ele tinha. Né? Ele produziu aquilo e soltou. Tá. Um editor hoje né, nos dias de hoje, isso é 1934, se eu não me engano, ele jamais deixaria sair aquele livro. Pelo menos não na integralidade dele, né? Ele poderia misturar poesias boas com aquelas ruins e vai, que nem a gente tinha antigamente os discos, né? Você tinha 12 a faixa faixas. boa e a faixa ruim. Exatamente, o lado B, né? O lado B. Exatamente. Então, jamais sairia esse livro dessa forma, né? Entendi. Só que saiu, e aí você vê. Então, você é um sujeito que nem o Carlos Drummond de Andrade. No nível dele, cometendo essas... Uma coisa bem ruim, bem fraquinha. Não é do nível dele. Entendi. E aí, mas ele é humano. Então, ele fez isso porque é humano. Entendi. A inteligência artificial não vai passar por isso. Ela vai ser sempre perfeita. Sempre perfeita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, o texto respira. Tá. Então você não tem, por exemplo, eu posso escrever uma frase muito longa que quem lê, por exemplo, José Saramago, tem um livro dele que fala sobre um funcionário público que é do cartório, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do livro agora. Eu sei que ele faz um parágrafo de 1,5 páginas. A leitura dele é difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele faz frases longas, parágrafos enormes. Imagine 1,5 páginas de parágrafo. Você tem que voltar para você entender, ler de novo, né? É um tipo de literatura que ele fazia, né? Hoje, nem esse livro aqui que eu lancei, ele parte exatamente do ponto de vista do novo jeito de escrever. Sim. Hoje as pessoas não têm tempo. Então aqui não tem o cenário, sabe Pantanal? Eu li, viu, gente? É ótimo. Sabe Pantanal? Sei. Pantanal que não contextualiza. Fica aquelas cenas assim, olha, o rio, passarinhos, né, o tuiuti lá, Tuiuiu, sei lá. Tuiuiu, sei lá. Fica mostrando lá o cenário, né? Sim. E não acontece nada. Não, se você fizer isso, o leitor vai embora. Você já fez preparado para essa nova leitura mais rápida. Então, o que acontece? Eu fiquei muito feliz quando pedi para um colega lá da Academia de Letras de Salto fazer o prefácio. Ele tem 84 anos, alguma coisa assim. Entreguei para ele o livro nem é para a idade dele, é 18 a 28 esse livro aqui. Né? E daí falei para ele fazer e tal, ele falou assim, olha, eu vou demorar 1 mês, porque eu não tenho essa coisa de ficar lendo todo dia, toda hora, né, e tal. Não tem problema? Eu falei, não tem problema. Entreguei para ele o livro na quinta-feira, na sexta-feira ele me liga e fala assim, está pronto. Que bonitinho. Eu falei, mas como está pronto? Você não falou que ia levar 1 mês? Ele falou, não consegui parar de ler. Mas eu também falei para você que eu li em 3 dias. Pois é. Então, mas o objetivo é esse. Era esse mesmo, você teve essa intenção. O texto já foi feito com esse objetivo. Entendi. Eu vou produzir um texto que aconteça uma coisa atrás da outra o tempo todo e não tem cenário. Lógico que tem cenário, você descreve. Tem mas sim. Assim, não bem para. leve, não é uma você coisa não que para descrever cenário, entendeu? O texto é dinâmico, é uma ação atrás da outra. Tá. Hoje em dia você tem que escrever assim, senão você perde o leitor. Sim. Ordem direta, né? Sempre. Então, e aí a inteligência artificial, ela produz um texto que respira. E aí, então, você não tem essa coisa dessa variação, sabe? Eu fiz uma frase enorme lá Saramago e vou ser entendido. Não, ela faz uma frase que você entende e você já parte para outra, entendeu? Então, isso é respirar o texto. No Saramago, você não respira o texto. Sim. O que a gente usa muito, quando eu trabalhei em TV, acontecia muito isso. Você também trabalhou em TV, você sabe. A gente lê muito. Parecia um bando de louco, né? Todo mundo lendo em voz alta lá a notícia. Por quê? Porque você vai falar para as pessoas. Se você não falar bem, elas não vão entender. Né? Não é uma leitura de livro assim que você vai ter uma sequência e tal. Não, você uma tem coisa que fazer... bem oral. Você tem que, como se fosse uma conversa. Né? Isso, exatamente. Então as pessoas liam o texto. Ao ler o texto, você já transforma esse texto num texto moderno, né? Um texto atual. Sim. É por aí. E a terceira coisa não tem erro de português, não tem erro gramatical. Não que as pessoas devam ter erros, né? Mas é esperado uma vírgulazinha, uma coisinha ou outra. Claro, né? Até por entendimento, né? Porque, por exemplo, você pode separar um apóstrofo
por vírgulas, ou não. Né? Em alguns casos, tem uma licença poética aí que não separa. Entendeu? Tem que separar pela regra, mas você não separa. Então, em alguns momentos, você não usa determinada vírgula que pararia o texto, dá aquela truncada, né? A tal da respiração. Sim. Quando você para o texto ali naquela vírgula, você dificulta para o leitor. Então, se você não põe a vírgula, ele vai direto. É só a construção, né? Entendi. Eloy, o que você acha que a inteligência artificial trouxe de bom pra gente que já é da velha guarda, pro pessoal que está chegando agora? O que você acha que assim? Ela vem num momento em que você não tem tempo. Tá. Né? Nós estamos vivendo um momento que você não tem tempo para nada. Se você quiser acompanhar tudo que está acontecendo no mundo, você não vai conseguir. Mas se você quiser fazer isso, você tem que pegar um pedacinho de cada coisa. E aí você não faz mais nada, né? Não faz mais nada. Então, nós não temos tempo para nada. Um autor, por exemplo, para escrever um livro desses aqui, eu levo 3 meses. Tá. 3 meses. Por que eu levo 3 meses? Eu tenho que ter a ideia, faço um planejamento do que eu vou escrever e começo a escrever. Depois, faço uma revisão, porque a gente, quando escreve um livro, a gente trabalha como Deus, né? Porque você cria a história e aí, por exemplo, você fala assim, lá no finalzinho o sujeito vai morrer. Né? Mas como que ele vai morrer do nada? Então, daí você volta lá no começo e coloca lá no começo, olha, ele tinha uma queixazinha aqui do coração e nunca foi ver. Daí, no meio do texto, você coloca, ele reclamou dessa queixa aqui, um dia passou mal e não foi ver. E aí ele morre no final. Sim. Então, você deu aquela vida, você construiu a vida dele do jeito que leva ele àquela morte. E é o que Deus faz, né? Então você volta, você faz o trabalho de Deus, né? Você volta e muda a vida. Ali o contexto. Vai moldando, né? E é isso que a gente faz. Então, para você produzir tudo isso, voltar e fazer toda essa revisão, leva tempo. Então, 3 meses, 4 meses, tem gente que leva 1 ano para escrever um livro. Né? Esse aqui, por exemplo, levou 1 ano. Mas tem 506 páginas. Né? Só que assim, a inteligência artificial, ela facilita a tua vida. Esse livro, por exemplo, ele fala muito do êxtase, né? Tá. A droga do amor. Eu tinha que... Era uma droga, quando eu escrevi, era uma droga nova aqui. Né? Não se tinha tanta informação. Então, eu tive que parar a produção do livro, pesquisar, saber o que era a droga, o que ela provoca, como é que ela funciona, botar isso no corpo de um personagem para ficar verossímil. Né? Tá. Então, todo esse trabalho não precisa-se mais hoje em dia. Hoje você joga na inteligência artificial, ela faz a pesquisa para você. Então, você vê o lado bom no sentido de que ela vai otimizar tempos de pesquisa. Sim, sem dúvida. Só que tem que tomar cuidado, porque ela ainda é experimental. Então, não dá para você confiar. Ela te dá, assim, uma ajuda. Tá. Então, eu boto lá para pesquisar como é que é essa droga X aí. Ela vai me trazer um monte de informação, que ela pescou toda da internet, e aí eu tenho que fazer um filtro disso. Eu tenho que ver se isso é verdade, realmente. Mas eu já tenho todo o material para checar. Entendi. Aquele tempo que você perdeu estudando ali, já está ali. Está ali já. Outras coisas, por exemplo, pesquisa de internet mesmo. Quando você pesquisa no Google, o Google, quem criou o Google, lógico, está rico, milionário por causa disso, né? Ele criou um processo que te escraviza. Quer dizer, ele coloca você para trabalhar para ele, e não ele para trabalhar para você. Você pesquisa lá uma palavra, ele vai te dar o que significa aquela palavra naquela região que você está, a menos que você faça uma configuração que dê uma amplitude, né? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então, a pesquisa dele é muito limitada. Tá. A da inteligência artificial já é mais ampla. Então, você consegue ir mais longe. E falar de qualquer assunto, né? Qualquer assunto que você jogar, ela vai falar. Porque ela tem uma internet inteira à disposição. Eloy, você é uma pessoa que a gente sabe, pela quantidade de livros aqui e pela nossa conversa por toda vez, é muito criativa. Como que você acha que com essa facilidade, com essa coisa que o pessoal está tendo de acesso agora, não sei, eu vou perguntar lá, como que vai ficar essa questão da criatividade? Então, eu acho assim que a inteligência artificial, ela é uma fórmula. Tá. Né? Então, você diz para ela, olha,
Vamos supor que alguém... Está acontecendo muito. Agora em Curitiba teve um concurso que foi cancelado. Eu vi isso, Você por viu, causa né? de livros que foram de livros, inteligência artificial. Que usaram inteligência artificial. Então você vai lá e fala, olha, eu quero que você crie uma história para eu colocar num livro. Tá. Ela vai criar a história inteira para você, né? E vai dar o que ela achar que deve, né? A criatividade é você fazer exatamente o que ninguém espera. É isso que é criatividade. Você fazer aquilo que todo mundo já fez, que é o que a inteligência artificial vai fazer, porque ela está pegando da internet. Sim, ela está pegando uma base de dados, né? Uma base de várias dados. pessoas fizeram aquilo, eu vou puxar. Está juntando tudo e colocando ali. Ela não está fazendo uma criatividade. Ela não tem criatividade. Algo novo, uma coisa que Exato. só a gente é capaz de fazer. E aí a criatividade é isso. Você tem que fazer algo que ninguém esperava que você fizesse e que surpreenda totalmente. E como ajudar essas gerações? Porque a gente já vem dessa geração que a criatividade era meio que natural, né? Porque as coisas eram um pouco mais difíceis. Mas nessas gerações agora, que já estão vindo com essa facilidade, como que pode estimular isso? Que não seja dependente de uma inteligência artificial. Então, a principal coisa que eu vejo é assim, as pessoas têm que continuar lendo. Não é porque eu sou escritor, que o meu produto é livro e tal. Não é isso. Sim, sim. As pessoas que leem, elas conseguem falar melhor, elas conseguem entender o que as outras pessoas estão falando e elas conseguem entender o mundo em redor. E isso é fundamental. Porque um sujeito que é jogado numa situação que ele não entende, você imagina você, por exemplo, eu não sei se você fala várias línguas ou não, mas vamos supor que você não fale russo. Tá. E botam você lá na Rússia para... Não vou entender nada. E botam você numa situação constrangedora. Olha, você vai ter que se explicar por que você estava carregando tal coisa. Imagine a situação dessa pessoa. Totalmente perdida. É isso que é uma pessoa que está no mundo e não entende o mundo em redor. Por isso que você vê hoje muitas pessoas com problemas de cabeça. Nunca um psicólogo foi tão necessário. É verdade. E a informação é muito rasa, né, Eloy? Porque Muito quando rasa. você não tem base, porque você está acostumado com essa informação rápida, o chat me disse, a internet me disse, você não tem um aprofundamento daquilo. E uma coisa que falta muito também, que eu vejo, que eu sinto essa falta enormemente, é o contato com as pessoas. Porque as pessoas não têm tempo para nada. Então, eu preciso fazer tal coisa, eu vou fazer, me isolo e não falo com as pessoas. É tão bom conversar com as pessoas, ver tete a tete ali, sabe? Ver a expressão da pessoa. Se eu estou falando uma coisa e você está gostando do que eu estou falando, então a sua expressão é diferente. É diferente, é receptiva. Agora, se você não está gostando, então a sua expressão se fecha. E aí eu tenho que mudar o meu discurso para poder agradar o que eu estou querendo, né? Fazer com que você goste. Sim. Então, esse contato é conviver com humanos, conviver com mesmo as pessoas da nossa espécie. Isso as pessoas não estão fazendo. Então, quando elas se isolam, quando elas não leem e quando elas não se informam, eu digo não se informam porque pega informação rasa, elas não vivem. Elas passam pela vida, né? Como tem um poema lá do antigo aí que diz isso, passou pela vida, não viveu. Viver significa... Hoje você vê, as pessoas vão para um show, grava todo o show. E fica lá. Então por que não vê pela TV? Sei lá, uma YouTube. transmissão. Pois vai lá para quê? Então tem que viver aquilo, sabe? O que aconteceu quando eu estava lá? Eu sou testemunha do que aconteceu, né? E as pessoas não são mais testemunhas. Elas não querem participar, elas não querem se envolver, elas não querem estar presentes. Elas querem estar no mundo delas, isoladas. Então, essa falta é terrível. A gente está falando aqui em educação, você falou como que estimular a criatividade. A gente tem que estimular a conversa entre as pessoas, estimular troca de experiências. Por exemplo, um avô que conta uma historinha para sua neta ou para o seu neto, ele está transmitindo informação, sabe? Está transmitindo conhecimento. Sim. E o livro faz muito isso também. Então, quando você lê, quando você se informa, você viaja por vários mundos sem pagar passagem. Né? Eu escrevi uma história, eu estive em Portugal ano passado, né? Mas antes eu não tinha ido para Portugal. E aí eu escrevi uma história sobre Portugal, sobre o pastel de nata lá e tal. E eu fiz uma pesquisa muito grande para poder escrever a história sem ter ido lá, né? Eu não sabia nem como é que era. Eu vejo foto, claro, mas a foto não engana, né? Não dá para você ter uma ideia. E aí, depois que eu tinha escrito a história e eu fui para lá,
eu fui constatar que o que eu tinha escrito estava correto. Que legal. Né? Então, veja a vantagem disso. Né? Uma pessoa que não vai poder fazer isso, não vai poder ir lá para Portugal, ela pode, através daquela história, ir para Portugal, entendeu? Sem gastar nenhum tostão. Então, o livro permite isso, essas viagens todas, esses conhecimentos todos. Durante a pandemia, eu fiquei recluso em casa, né, como a maioria das pessoas, e inclusive foi a época que eu produzi muito. Olha, esse livro surgiu de lá, esse livro aqui surgiu de lá. Foi produtiva a pandemia. Foi bastante, assim. E assim, quando eu estava lá fechado, né, para produzir tudo isso, eu fiquei pensando como que eu poderia ampliar esse conhecimento, né? E tinha que ganhar dinheiro também, né? Sim. Então, eu passei a atuar como escritor fantasma. Né? Ah, que legal. E aí Muita gente usando isso hoje em dia, né? Muita. Aí eu fui contratado por um empresário lá de São Paulo. Ele quer ver, para a gente localizar assim, tem aquela... É uma pomada, não é Hipogross. Bepantol? Não. Acho que é nessa linha, assim? Nessa linha. Tá. Foi a família dele que criou essa pomada, entendeu? Super famosa a pomada. Tá. Que é usada muito para criança, para assadura e tal. E esse empresário, ele tinha se envolvido com drogas aos 14 anos. E ele estava com 43 nessa época da pandemia. E ele passou a vida inteira dele, até 43 anos, envolvido com drogas. Nossa. Aí teve um episódio que foi uma ruptura para ele e a salvação, né? Ele foi para uma festa lá acho que no Ibirapuera, alguma coisa assim. E não é Ibirapuera, em algum lugar lá. E aí um sujeito, morador de rua, veio e espetou uma injeção no braço dele e falou: agora você vai morrer. Agora você vai morrer porque eu espetei uma injeção com AIDS, contaminada com AIDS, com vírus AIDS. Daí ele ficou desesperadíssimo, né? Ele sempre testou a morte com essa história da droga, mas nunca quis morrer, né, de fato. E aí ele procurou um monte de especialistas, tal, fez um monte de exames e constatou que era tudo fachada. O sujeito mentira. Brincou com ele só. Mas daí aquele choque fez com que ele... Peraí, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma vida, por que eu não paro com isso? Aí ele voltou e refez isso. Então, ele contou toda essa história num livro. Tá. E aí eu escrevi o livro para ele. Esse livro nem chegou a sair, porque ele desistiu depois, no meio do caminho, aconteceu alguma coisa lá. Mas eu escrevi o livro. E foi muito interessante, porque aí ele me passou assim, todo tipo de droga que ele consumiu e como era o processo. Então, o que ele sentia? Meio que você vivenciou a história dele. A história dele. E aí a gente escreveu o texto, né? E contando toda essa vida dele envolvida com droga, mas drogas assim pesadíssimas. Como que ele chegava no negócio, como que ele conseguia, o que ele sentia, sabe? Umas coisas malucas, assim, por exemplo, ele estava em uma cidade lá americana, e uma casa que ele tinha lá, né? E aí tava um monte de gente drogada, assim, tinha algumas pessoas na janela, assim, e ele tinha um problema com a família dele, que várias pessoas tinham cometido suicídio, né? Nossa. E saltavam da janela. Então ele tinha um trauma assim com a janela. Aí, a hora que ele viu as pessoas na janela, ele foi até lá e falou: saiam daí, saiam daí. E todo mundo drogado, e ele também. Mas não estava no mesmo nível dos outros. Né? Daí não, a gente não pode sair, olha o azul, olha o azul. Aí todo mundo olhando o azul. E ele falou: mas que azul? Aí ele começa a olhar o azul e ele vê o azul, que não existia. Né? Olha que... É a loucura da droga, né? Sim. Então é muito bacana essa passagem. Você vivenciar o outro. Exato. No caso, assim, esse contato com o outro. Então, veja, você nunca consumiu droga, você tem todo o conhecimento da droga. Não, eu entendi o que você quis dizer. O fato de você se colocar num outro lugar. Exato. Tirar, como se fosse assim, não é só o que você vê, né? O seu mundo, é um mundo externo, através da convivência. E além de conhecer lugares, conhecer situações e tal, uma coisa que é muito boa mesmo da leitura é o fato de você entrar em outro personagem. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que não fala com ninguém. E aí eu
pego e leio um personagem que é totalmente extrovertido. Que é o que você fez aqui, Né? nesse livro. Exato. Que você foi uma mulher nesse livro. Exato. Exatamente. E foi muito legal, porque ficou muito verossímil, assim, tipo, dentro do que uma mulher pensaria, Que bacana, né? bacana. Eu gostei muito. E é engraçado, Eloy, que quando você me falou do desafio, né? Que surgiu de um desafio esse livro. Eu lembrei da farsa da Inês Pereira, do Gil Vicente, que surgiu de um desafio que fizeram pra ele. E eu acho que é uma forma da gente desafiar a nossa criatividade, pessoal que está assistindo aí, é de repente pegar umas coisas totalmente desconexas. O que eu faria se acontecesse isso? Como que eu agiria? Porque é uma forma da gente ir trabalhando a nossa... Sem dúvida. A nossa criatividade, não é? É muito bom. Eu fiz um curso de roteiro para cinema e TV, em Campinas aqui até, que tinha um exercício que era muito bacana, que o professor pegava uma história, tipo... um conto famoso, né? Venha ver o pôr do sol, por exemplo, um conto que arrepia, assim, né? Não sei se você já leu. Não, é um conto assim fantástico, né? Ele é Lígia Fagundes Telles. Ele conta a história de um casal de namorados que eles discutem e daí ele quer retomar o namoro e leva ela para um cemitério, né? Imagine o que vai acontecer. E aí tem toda a história, ele para no meio. Aí agora você muda esse final aqui. Você vai fazer um final novo para essa história. Então você pega toda a construção dos personagens que ela fez e você dá sequência na história. E daí faz o inverso. Não, aqui você vai pegar o final dela e vai fazer a construção dos personagens para chegar nesse final. Nossa, Eloy, eu acho isso muito legal. O pessoal que está assistindo a gente quiser fazer esse teste em escola com crianças, muito bom, muito legal. Muito bom. Porque é totalmente fora do que as crianças estão vivenciando hoje, né? Que é uma informação já chegando pronta ali. Você vai fazer uma aquela história da criatividade que eu falei. É você fazer alguma coisa que ninguém espera. Entendeu? Uma coisa totalmente diferente. Tinha um outro exercício que a gente fazia que era assim: você é um sujeito bêbado que entra num bar. Tá. E aí, esse bar, essa sua entrada nesse bar totalmente bêbado vai causar o quê? E daí você desenvolvia milhões de histórias, entendeu? E daí a gente fazia o debate sobre as histórias. Por que você colocou isso? Isso aqui não acontece, tal. E a discussão gerava outras histórias, entendeu? Nossa, muito legal. Muito legal isso. E teu processo criativo? Olha, eu tenho uma facilidade muito grande assim para escrever. Eu nunca tive. Eu acho, Eloy, que você tem essa facilidade porque ela sempre foi cultivada. É aquilo que você falou desde pequenininho. Sim. Você já escrevia redação. Já. Então, como você escrevia redação, você já era um ser curioso, né? Porque o jornalista ele já é um ser curioso por natureza. Exatamente. Então, você já escrevia. Você vem trabalhando isso há anos. Como já é um trabalho diário de anos, para você não é tão difícil. E outra coisa, eu leio muito, né? Então, isso facilita também para você escrever. Porque, assim, você não tem medo de colocar histórias. Muita gente, por exemplo, uma coisa que é muito comum para qualquer pessoa, por exemplo, você é uma mulher, você vai chegar num ambiente que tem outras mulheres. Qual é a sua preocupação? Eu estou bonita ou não estou? Eu estou bem ou não estou? Porque se eu chegar lá pior que as outras vão notar e vão começar a falar de mim. Não, você chega lá do seu jeito e não está nem aí com as outras, entendeu? Você se impõe quando você tem certeza de que você está bem. Sim. Né? Se você não tiver essa certeza, você não vai entrar. É verdade, tem toda razão. Então, você se banca, né? Se banca, exatamente. Então, você chega lá e há sucesso. É exatamente isso. É você não ter medo de escrever as coisas que você acha que são malucas, que ninguém vai gostar, que todo mundo vai achar ridículo, entendeu? Não importa. Ontem mesmo eu escrevi uma poesia que era assim, a cartinha de um apaixonado que brigou com a namorada. E aí ele tem que falar coisas para ela para tentar retomar, e são coisas ridículas, né? Imagina um sujeito tentando fazer as pazes. Sim. Né? E aí eu não tô com medo do que as pessoas vão achar. Isso aí é ridículo. Como é que você vai escrever um negócio desse? Não, eu escrevi. Se você não gostou, paciência. Mas foi eu que criei, tá ótimo. Eu não vou agradar todo mundo. Sim. Ninguém vai conseguir isso. Né? Então, eu vou fazer. E aí, você dá margem para a criatividade. Né? É aquela coisa que a gente faz muito em empresa, né? Que é uma reunião para gerar ideias, uma tempestade de ideias. Não sei, acho que é isso. Não sei nem como é que chama o negócio. Tem um termo lá. Tem um termo. E uma tempestade de ideias. Por quê? Porque você vai falar o que vem na cabeça sem
ter filtro, sem ficar preocupado se aquilo é ridículo ou não. Né? Sim. E quando você perde essa noção de isso é ridículo ou não, você vai soltando a criatividade. Então, o processo, por exemplo, eu escrevo um texto, escrevo, não estou preocupado se está com correto em português, se a gramática está certa, se essa história é verossímil ou não, não importa, escrevi tudo. Depois eu vou fazer uma revisão, daí eu volto, eu dou uma olhada, opa, isso aqui não cabe, isso aqui não dá, isso aqui tira, ou isso aqui tem que crescer, tem que aumentar. Quando eu fiz esse livro aqui, por exemplo, eu pedi uma leitura crítica, contratei uma leitura crítica, né, que é um profissional que lê o seu livro e faz uns apontamentos. E faz os apontamentos. Olha, você escreveu isso aqui, mas isso aqui não faz sentido. Por exemplo, uma das coisas que ela apontou foi interessante, que dizia que eu tinha feito uma pesquisa, né, que a delegacia onde o delegado trabalha aí do personagem do livro era um número tal. E eu fiz a pesquisa, era o número tal. Quando ela foi ler o livro, já tinha mudado a delegacia. Não era aquele número mais. Então ela já me falou, olha, essa delegacia não existe. E daí eu tive que mudar, para ter coerência. Né? Então a leitura crítica traz muito isso. E aí ela me deu, em alguns momentos, por exemplo, olha, a mulher está transtornada porque o sujeito, que era o marido, o namorado, o companheiro dela, sumiu. Ela está transtornada e você resumiu isso em meia folha. Isso é muito grave. Né? Para uma mulher, principalmente, isso é muito grave. Ela está arrasada. Então você não pode fazer isso em meia folha. Aí ela não vai escrever para mim, ela só fala isso. Aí eu peguei, né, e produzi 2,5 folhas falando disso. E aí eu ganho densidade, entendeu? Então esse trabalho de purificar o texto, né, melhorar o texto, você faz depois. Mas a criatividade você solta. Eu nunca tive dificuldade para escrever, assim, de bate-pronto. Você fala para mim, olha, olha essa imagem aqui e escreve alguma coisa. Eu escrevo 2 páginas, entendeu? Com facilidade. Tinha um negócio que a gente fazia muito na empresa, que era assim, alguém fazia aniversário, né? E daí falavam para mim, escreva uma mensagem de aniversário para a pessoa. Aí eu escrevia a mensagem e a pessoa, nossa, mas isso não é, sabe? É que eu junto várias coisas. Sim, você tem repertório. Quando a gente tem repertório, fica mais fácil você produzir. Que vem da leitura. Que vem da leitura, vem da vivência, vem da convivência com seres humanos. Exatamente. Vem do ouvido apurado quando alguém está falando com você e você não está lá viajando no mundo. Exatamente. E você buscar personagens também no seu... Onde que eu busco personagens? No meu redor. Então, por exemplo, eu vou viajar de ônibus, uma vez aconteceu isso. Eu sentei no ônibus para ir para São Paulo, e aí uma mulher falando com a outra, não, porque ele não pode fazer isso. E era uma discussão, que o sujeito que era marido de uma e a outra era mãe daquela, tinha feito de errado, né? E aí elas falavam com sotaque, tinha toda uma história lá do norte, nordeste e tal. Eu peguei aquilo e já fui escrevendo ali na mão, né? No ônibus mesmo. Aquilo lá não servia para nada, em tese, né? Guardei aquilo e depois virou um conto, entendeu? Então é pegar os personagens, pegar as pessoas. É vivê-lo, é prestar atenção. Porque muitas vezes a gente fica mecânico ali, né? Ou com o fone ali, você não está vendo por onde está passando, você não está vendo as pessoas. É nesses momentos que você perde essas oportunidades. É esse o problema atual. As pessoas estão se isolando. Não conversam com as pessoas, não veem a expressão das pessoas. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu fiz teatro há muito tempo. É mais fácil perguntar o que ele não fez, né, gente? Eu fiz teatro e fiz um curso em São Paulo, né? E aí um exercício que a gente fazia muito no teatro era ir à feira. Você vai à feira, você vê todo tipo de gente. É incrível como a feira reúne essas pessoas, sabe? Todo tipo de gente. Você tem o carrancudo, você tem o alegre. Bem democrática. Tudo. Você vê tudo lá. E a gente sentava lá e daí fazia umas anotações, trazia, copiava aquele personagem, né? Trazia e daí encenava no curso, né? Então era muito bacana, assim. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Até hoje olhar as pessoas. Por exemplo, uma pessoa está passando ali, você fala, como que essa pessoa janta? Como que ela toma banho? Como que é a vida dela? Como que é a vida dela? A história dela. É aí que você faz o personagem. Eloy, terminou de escrever uma coisa. Pra quem que você manda? Porque eu sou assim, eu termino de escrever uma coisa, eu tenho umas pessoinhas da família que eu mando pro Eloy também, tá, gente? E é bonitinho que ele responde desse tamanho pra gente. Eu amo, eu adoro, pode continuar respondendo. Mas é bacana isso, porque é a interação. Sim, porque é importante ouvir o retorno da pessoa, sabe? Os apontamentos. Pra quem que você manda?
Olha, tem algumas pessoas assim... Que são a chave, assim, que você sempre manda para as mesmas ou não? Não mando sempre para as mesmas, até porque senão cansa a pessoa, né? Porque eu escrevo muito, né? Eu escrevo literalmente todo dia. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, festa. Caramba, você tem tudo isso em algum arquivo, assim? Tenho. Eu escrevo de madrugada, que nem quando falou, eu não trouxe um outro livro quando eu entrei na Academia de Letras, eles falaram assim, você vai lançar um livro e tal. Eu falei, eu vou lançar. E aí peguei o livro lá, que eu tinha já pronto e lancei. Né? Se eu pegar hoje para publicar, é que tudo isso custa dinheiro, e tem tempo também de fazer puxar todos os arquivos, né? Não, isso está organizado. Está organizado? Tá. Que bonitinho, tá vendo? Mas assim, eu tenho 10 livros, pelo menos, prontos. Já lá pronto para poder? Esse aqui é uma série. Eu conto toda a minha carreira de jornalista aqui, né? Sim. Os bastidores e tal. Então, isso aqui surgiu na pandemia também. Eu não mostrei aqui. É legado da pandemia. Eu estava na pandemia lá, sem fazer nada e tal, recluso em casa, eu fui arrumar um baú lá. Tudo onde eu trabalho, eu levo as coisas que eu usava ali, eu levo para casa, né? E guardo lá. Então, uma coisa que eu tinha muito era bloquinho de anotação. Né? E levei, tinha um monte de bloquinhos lá guardados, de vários jornais que eu trabalhei, né? Para você ter uma ideia, eu trabalhei em 79 veículos ao longo de toda a vida. É uma história do jornalismo, gente. Não, mas é loucura, né? É que o jornalismo faz a gente mudar de emprego fácil. Também, faz. Né? Muito assim. E aí eu achei aqueles bloquinhos, eu fui limpar, arrumar a caixa lá e achei os bloquinhos. Comecei a ler o que eu tinha escrito, que é uma coisa difícil também, né? Sim. Boa parte eu nem decifrar ali. Boa parte eu nem consegui entender. Mas comecei a ler ali e tal. Falei, nossa, isso aqui dá uma história, mas isso aqui dá outra história e tal. Peguei tudo, eu sentei, comecei a escrever e não fiz limpeza nenhuma, não arrumei mais nada. Saíram 3 livros. Esse aqui eu conto os momentos em que eu corri risco de morte para exercer a minha profissão. Aí tem mais um que eu conto onde eu estive só por ser jornalista, que eu jamais estaria lá se não fosse jornalista. Essas são oportunidades que a gente tem, exato, que a profissão dá, né? E a última são os amigos, as pessoas que eu conheci, que eu fiz amizade através do jornalismo. Então deu 3 livros. Estão prontos, estão todos escritos. Eu só lancei esse por enquanto porque tem esse processo, mercado, sim, custo, né? Tem custo. Tem uma série de coisas, e eu quero fazer outras coisas também, né? Eu fiz um curso agora, ano passado, finalzinho do ano passado, que é de escrita criativa, né? E aí nem precisava, gente. Não, mas precisa porque o curso, ele não fica focado só em escrever, né? Mas eu escrevi, e agora? O que eu faço com isso? Então entra o marketing, entra o contato com as pessoas, entendi, entendeu? Conversar com produtores de editoras, né? Editores. Então tem todo um processo, né? Você divulgar o seu livro, divulgar o seu trabalho. E o curso mostra muito isso. E aí uma das coisas que eles me passaram e que eu achei bastante interessante é assim: tenha um fio condutor da sua história. Não fique passando de um lado para o outro. Como eu gosto de escrever, eu escrevo de tudo. Hoje, por exemplo, eu escrevi no Facebook um conto de terror de 7 linhas. Então é um exercício, é gostoso. Como que eu conto uma história de terror em 7 linhas? Mas o que eles quiseram dizer com isso? É assim, por exemplo, eu escrevo ficção científica. Aí no outro livro, que nem esse aqui, ele fala, é um romance de um casal jovem de 18 anos durante a pandemia. Esse aqui já é um livro policial em que há um serial killer e tal. Aquele ali é um livro que fala, é um livro policial também, mas ele fala de uma briga por herança, por dinheiro, uma empresa muito grande, uma família que domina uma cidade. É uma novela. Vai para uma novela. Esse aqui já fala do jornalismo. Esse aqui são crônicas bem-humoradas do tempo da pandemia. Então, veja, é uma miscelânea. Miscelânea, exatamente. Daí o que eles disseram assim, não, foca e faz só um tipo de coisa. Mas não dá. Como é que você vai fazer isso? Então, o que acontece? Tem um autor, me fugiu o nome dele agora, mas ele é americano e ele é especializado em terror, né?
E aí aconteceu isso com ele, né? Eles dão até esse exemplo lá. Ele fazia coisas de terror e adorava fazer isso, né? Ele é um especialista disso, é um gênio nessa área. Mas ele gostava de escrever romance também, ele gostava de escrever outras histórias, mais leves, mais tranquilas. E aí, o foco dele de trabalho editorial é só terror. Tá. Mas ele produz contos, produz outro tipo de literatura para servir a jornais, outras coisas. Ele não lança livro disso, entendeu? Entendi. Ele escreve essas coisas, mas publica num jornal, publica no Facebook, publica em algum lugar. Só não vira livro isso. Porque se você falar assim, esse cara é escritor do quê? Ele é escritor de terror. Entendeu? Então, você é escritor do quê? É isso que essa pergunta que eles fizeram. Eu entendi que do ponto de vista mercadológico faz sentido, mas eu sou disruptiva. Eu acho que você tem que continuar escrevendo tudo que você gosta, tudo que você traz para o mundo aqui, sua criatividade, porque legal. Eu gosto de fazer isso, mas só que eu tinha um chefe de jornal, acho que era na Folha mesmo, que uma coisa que você deve ter passado por isso, quando a gente se forma, né, quando a gente vai para o jornal, a gente produz o texto e não quer que ninguém mexa, né? Fala, não, vai mexer no meu texto. Mexa no meu texto. Aí o sujeito vai lá, o editor muda todo o seu texto e tal, né? E daí eu ficava bravo com o editor lá que mudava o meu texto. Daí ele falou assim, você quer escrever o texto e ninguém mexer? Vai escrever livro. Pronto. Não, só que o que acontece? Você não faz um livro do jeito que você quer. Eu acabei de falar para você. Aqui eu tenho que escrever um texto voltado para as pessoas que não têm tempo. Esse público que eu tô focando aqui é de 18 a 28. Tá. Então eu não vou falar aqui de coisas que um sujeito de 70 anos gostaria de ler. Né? Não é um livro para uma pessoa dessa idade. Entendi. Então você acaba tendo que se moldar ao mercado. Segmentar aquele público que você está... Então, nesse sentido, se você está no mercado e você quer fazer venda de livro, não que você vai viver disso, mas você tem que se inserir no mercado. E aí você tem que se moldar ao mercado. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito hoje, dos prêmios, né? Os grandes prêmios aí. Mas esse livro aqui, aquele ali, eu concorri no prêmio Kindle, né? E aí você fala, mas não ganhou e tal. E eu considero que esse livro está bom. Sim. Só que, por que não ganhou? Porque o prêmio Kindle, assim como o Jabuti, todos os prêmios, né, os grandes prêmios, eles estão focados em segmentações. Por exemplo, está falando do período do negro, está falando do negro que era escravo, que houve a libertação e não sei o quê. Então, ou então de temática, diversidade. você diz assim, tipo, ele vai seguir, ele vai premiar aquilo que está dentro daquela temática. Ele quer aquela temática. Então, se eu falar de diversidade, eu tenho chance de concorrer. Entendi. Mas se eu falar dessa história aqui, não tenho chance. Então, você pode concorrer em qualquer prêmio, mas você tem que ver o que aquele prêmio está premiando. Hoje em dia, os prêmios principais estão elegendo obras que falam de diversidade, que falam de negros, falam de segmentos. Né? E aí, se você não escreve sobre isso, você não tem chance. Entendi. Mesmo que você seja um grande escritor. Entendeu? Não tem chance. E é interessante isso, porque muita gente se frustra, né? Eu fiz um livro que eu acho tão bom, maravilhoso, né? E chega lá e não tem prêmio nenhum, ninguém ganhou e tal. Não é isso, gente. Não é isso. Para cada bolo tem uma receita. Então, se você não fizer aquela receita, você não vai ter o bolo que você esperava. Sim. É simples assim. Que apesar de todo o processo criativo, apesar de ser múltiplo, né? E ter tantas coisas, a gente está inserido num sistema que vai ser isso. Então, não se frustrem, gente. Continuem criando uma hora. É aquela história de não ter vergonha não de fazer. Não tenha vergonha, né? faça. A gente fala muito... Tem uma frase que diz assim, aqueles que não sabiam, que não estavam ouvindo a música, não sabiam, achavam ridículo aqueles que estavam dançando. Né? Então é isso, dance, não importa se estão ouvindo a música ou não, né? Vai na alegria. Vamos aproveitar a sua frase dizendo assim, viva, né? Viva, exatamente. Viva. É isso que a gente tem que fazer. É o que mais a gente tem que fazer, porque é curto, é muito rápido, sabe? E as oportunidades, elas não vão estar aí o tempo todo. Então você fala assim, olha,
aqui mesmo no Mais Expressão, o dia que eu fui contratado aqui, eles tinham me dito assim, olha, não era podcast aqui, era uma TV e tal. Eles disseram assim, então você vai ter que fazer umas entrevistas e tal, né? Aí a gente combina tudo. Mas vem conversar com a gente. Eu vim aqui, era 11 horas da manhã, né? Conversamos aqui um pouquinho. Daí, quando foi umas 11h30, tudo certo, tá contratado e tal. Você vai entrevistar o prefeito agora, meio-dia, ao vivo. Mas já como te jogaram assim? ali. Como assim, né? E eu falei, vamos. Isso aí, vamos embora. E aí vim aqui, fiz a entrevista. O que eu posso temer disso? Pode dar tudo errado? Pode. Mas errado também é história. Também aprender, faz parte. Faz parte. Você vai poder contar a história da risada. Falando, nossa, aquele dia foi caótico. Exatamente. Eu fiz um curso agora em São Paulo de cerimonial. Né? Cerimonial. Minha atividade hoje é cerimonialista, né? E aí eu fiz um curso cerimonial e o curso todo foi baseado nas coisas que não dão certo num cerimonial. Então, é assim, tudo que você programa, né? Porque o cerimonial é uma festa que você programou. Tudo certinho. Tudo certinho. Conformes. E dá tudo errado. O sujeito que é para falar não fala, ou o que era para falar pouco fala muito, o que não era para falar nada acaba querendo falar. Tudo o segredo muda. da vida é esse jogo de cintura, né? E você tem que ter isso. Tem que ter. Você falou a palavra certa, é jogo de cintura. Nós tivemos lá um evento agora e estava prevista uma homenagem para uma mulher que é muito conhecida na cidade, né? E aí alguém chegou e disse assim, olha, não está prevista essa informação, mas eu gostaria de entregar uma flor para ela. Posso? Aí o cerimonialista falou assim, vai entregar uma flor, não tem nada demais, né? Pode. Aí a mulher desceu e foi entregar a flor. Atrás dela vieram 17 pessoas para entregar a flor também para a mesma mulher. Ou seja, a mulher roubou a cena. Aí ele tinha outros homenageados. E ele tinha que ter jogo de cintura. Ele falou assim, olha, gente, enquanto ela está recebendo as flores, nós vamos assistir um vídeo aqui da homenageada fulano de tal e tal. Conseguiu se sair. O evento dela, toda aquela atração que ela gerou, ficou restrita a ela. Sim. Entendeu? E ele abriu o negócio para todo mundo. É o Isso jogo é de cintura. vivência. Isso é vivência. Exatamente. Eloy ficaria aqui conversando com você durante 3 horas, mas daqui a pouco o Lucas dá um puxão de orelha na gente. Mas eu quero agradecer. Bacana. Que delícia essa conversa. É muito gostoso trazer essa tua experiência, essa tua vivência. O pessoal que está assistindo a gente queira conhecer mais aqui sobre os livros do Eloy, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Isso, tem meu site, né? Que é eloydeoliveira.com. Basicamente isso. Vamos deixar onde o pessoal pode te encontrar. Isso. E assim, quando tiver a oportunidade, puderem me chamar, me chamem sim. Agora eu estou escrevendo um livro novo, né? Que ele vai contar a história de um sujeito, não tem a ver comigo, tá? Eu só estou aproveitando a história que eu estou vivendo, né? Então é um sujeito que ele mora numa cidade, ele é um engenheiro especialista em gás, né? Trabalha na Comgás, e ele mora numa cidade e ele é transferido para uma outra cidade menor, né? Onde ele tem que... não dá para ele viajar e voltar todo dia, né? Eu, no caso, faço isso. Eu vou e volto. Né? Mas ele é uma distância maior, ele não consegue ir e voltar. E aí ele começa a sentir a necessidade de ficar lá. Então, ele fala assim, vou ficar aqui, mas é só para dormir durante a semana e vou embora no final de semana. Então, compra um colchão, umas panelas lá e acabou. E começa... Só que toda vez que ele vai embora na sexta-feira, ele sente falta de alguma coisa. Aí, quando ele volta na segunda, ele traz aquela coisa. E começa a trazer coisas, pano de chão ele começa a trazer. O resultado, ele monta 2 casas. E aí ele começa a viver uma situação que é natural para todo mundo, né? Você tem que limpar uma casa. Né? E ele sozinho lá, não tem tempo, está trabalhando, não limpa. A sujeira começa a comer. Tomar conta, né? E aí ele encontra uma mulher num ponto de ônibus lá e conversando com ela, ele diz que ele está sendo engolido pela sujeira. Né? Conta o drama dele, assim, com um desabafo. Ela fala, então você caiu do céu, estou procurando emprego, eu sou faxineira. E aí ela vai trabalhar na casa dele. Eles têm um envolvimento e ele monta 2 casas. Tipo 2 vidas. 2 vidas, exatamente. Então, era o que muitos homens iriam achar maravilhoso, né? Só que dá tudo errado. Porque aí a mulher some com tudo que ele tem e a mulher real dele, também tem uma ação e começa a acontecer uma série de coisas. Aí, no final, vai ter uma explicação por que
tudo isso aconteceu, né? Não foi por acaso que ele teve que ir para lá, não foi por acaso que ele conheceu essa mulher, não foi por acaso que o chefe dele agia daquela forma com ele. Que legal. Então, é essa a história do livro, né? E aí eu pretendo lançar até o final do ano, aí quando eu lançar, posso vir aqui. Com certeza, já está convidado. Eloy, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Pessoal de casa, obrigada mais uma vez por terem acompanhado aqui o nosso podcast. Lembrando que dia 25 de outubro temos o 19º troféu Frutos de Indaiá. Mais informações no site do Mais Expressão. Até mais. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3.